Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Assim como a fonte suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Senhor. Por ti suspira minha alma. Espírito, levanta tuas mãos e clama, pede, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. A paz de Jesus a todos vocês. A paz de Jesus a você que nos acompanha pela internet, nesse momento de tantos lugares, que Deus possa nos fazer um neste momento. E mais uma vez estamos aqui reunidos na presença de Deus, nesse grupo de oração, onde o Senhor tem realizado maravilhas, onde o Senhor tem realizado prodígios, milagres, que muitas vezes nós não vemos exteriormente, mas coisas que poderíamos considerar impossível, o Senhor tem feito dentro de nós. E nessa noite eu gostaria de partilhar com vocês de uma pessoa que eu sou apaixonada em falar, da qual eu sou apóstola. Há uns 8 anos atrás eu estava em Brasília e estava tendo um encontro nacional de formação que acontece todos os anos, com toda a liderança da RCC, da Renovação Carismática Católica. E o nosso assessor do nosso movimento no Brasil se chama Dom Alberto Taveira. E nós tivemos uma pregação sobre o Espírito Santo. E após a pregação nós fizemos oração. E nós fizemos para aqueles que queriam livremente, nós fizemos um trato, um pacto. Fizemos um pacto com o Espírito Santo. E eu lembro que eu anotei no meu caderno: eu sou apóstola do Espírito Santo. Por isso que eu amo tanto falar dessa pessoa, do Espírito Santo, porque é Ele quem caminha conosco todos os dias. Jesus, Ele foi assentado à direita de Deus, e quando Ele estava ainda com os apóstolos, com os seus discípulos, nos últimos discursos, nos últimos momentos, Ele já vinha falando que era preciso que Ele fosse, que Ele ressuscitasse, para que viesse o Espírito Santo. E é desse Espírito Santo que eu gosto tanto de falar, que nós vamos rezar juntos, ler a palavra. Esse Espírito Santo que tem sustentado a igreja, que tem sustentado a nossa vida. Porque se você chegou até aqui, se eu cheguei até aqui, eu não posso esconder, é por força do Espírito Santo. Porque se eu fosse considerar a minha força, as minhas forças, eu não estaria aqui. Então eu queria até falar um pouquinho, às vezes vocês assistem o grupo de oração, participam conosco. Tem muita gente nova aqui. Eu tenho 39 anos. Vou falar um pouquinho. Sou casada com o Paulo há 18 anos. Nós temos 2 filhos. João Marcos, de 16 anos, a Maria Clara, de 11 anos. E desde o início do grupo de oração Raio de Luz, nós estávamos presentes, eu, o Paulo e mais algumas pessoas, o Kiki, a Nésia, o pessoal que está aqui na música, algumas pessoas. E quando eu tive a minha experiência com Jesus, que eu era muito jovem ainda, eu
sempre fui uma adolescente, uma filha muito revoltada. Tinha muitas dificuldades no relacionamento na minha casa, com a minha família, de forma especial com meu pai. Mas, se eu estou aqui, como eu disse, se eu cheguei aqui, eu não sou melhor do que ninguém, mas é uma graça que eu quero testemunhar para vocês. A graça do Espírito Santo, o que Ele faz na nossa vida. E antes de eu falar um pouquinho do que Ele fez na minha vida, eu queria que você pegasse lá em Gálatas comigo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Carta de São Paulo, diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Eu vou parar aqui. São Paulo então diz à comunidade de Gálatas: deixai-vos conduzir pelo Espírito. E foi isso que aconteceu na minha vida. Um dia, eu fui participar de um grupo de oração que acontecia aqui na Zona 2. Minha mãe participava, minha irmã participava, minha irmã mais nova participava, meu pai era viajante. Mas eu nunca tive vontade de ir no grupo de oração. Nunca gostei, eu ficava sozinha em casa. Minha mãe saía e eu falava sempre que eu não gostava muito dessas coisas. E um dia minha mãe me levou no grupo de oração, era numa sala, na casa do seu Israel. Uma sala no andar de cima. E a minha mãe sempre falava: olha, eu vou te levar lá hoje, mas você não fica muito assustada não, porque tem uns negócios diferentes que acontecem lá. Então, mas é de Deus. E eu fui com a minha mãe, com a minha irmã. Sentei lá no cantinho, no chão da sala. Era uma sala, alguns sofás, almofadas. Tinha bastante pessoas ali, uma sala com bastante gente. E eu fiquei sentada ali, fiquei olhando, comecei a rezar, a cantar, fiquei ali meio no canto. E as coisas foram acontecendo, teve a pregação como acontece aqui hoje. E aí num momento depois da pregação, estava tendo um momento com um canto. Eles cantaram uma música do Espírito Santo. E tinha uma moça que estava lá no Ministério de Música, ela chamava Léo. Ela era loira. E eu lembro que fez um silêncio. E aí começou uma voz. E cantava de um jeito diferente. Com uma linguagem diferente. E eu fui ouvindo aquilo. E eu fiquei ali escutando. E o pessoal depois começou a cantar junto. Começaram a rezar de um jeito diferente. Oração em línguas. E eu fiquei ouvindo aquilo. E daí eu lembro que eu fui embora com a minha mãe, com a minha irmã. Nós fomos com a Dona Maria. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu dizia assim para minha mãe: mãe, a voz daquela moça parecia a voz de um anjo. Porque era diferente. E aquilo me marcou. E aí eu conversei um pouco com a minha mãe. Eu me lembro, eu era 12 para 13 anos. E aí eu fiquei com aquilo e daí continuei indo toda semana no grupo de oração. Nas segundas-feiras era um grupo de oração como esse. No sábado tinha a reunião do Ministério Jovem, que se reunia todo sábado após a missa aqui da Catedral. E eu comecei a ir. E falo para vocês, confesso para vocês, fui a primeira vez no grupo de oração. Exteriormente, eu não tive nenhum impacto. Como muitas pessoas falam que quando a gente sente uma experiência com o Espírito Santo, a gente precisa chorar, ou a gente precisa cair, ou a gente precisa ter um repouso. Claro que todas essas são manifestações da ação do Espírito Santo. Mas eu fui percebendo em mim, na minha vida, como foi a manifestação do Espírito Santo. Porque eu fui a primeira vez no grupo de oração, num grupo de oração carismático como o nosso. Ouvi aquelas pessoas rezando em línguas, ouvi aquela pregação. Voltei para minha casa, fui para a escola, continuei com os mesmos amigos. Continuei fazendo e dando as minhas cabeçadas que todo jovem e adolescente dá. Querendo descobrir o mundo, ser livre. Mas continuei indo todas as segundas-feiras. E eu quero dizer para vocês, quando a palavra diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito, eu posso dizer que foi exatamente isso que foi acontecendo na minha vida. Eu não tinha
tido nenhuma experiência ainda impactante, não sabia o que era rezar em línguas, orar em línguas, não sabia que eu ouvia as pessoas orando em línguas, mas eu falava, bom, um dia, se der eu quero rezar também, mas não sei como é, eu ficava com a boca fechada, e falava com o Espírito Santo. Mas eu fui percebendo que aos poucos, mês a mês, ano a ano, nessa caminhada, eu fui deixando algumas coisas, alguma coisa também foi acontecendo em mim. Por exemplo, quando eu disse que eu era uma adolescente, uma jovem, eu dei muito trabalho para minha mãe, vocês já ouviram o testemunho aqui. Mas conforme eu fui caminhando naquele grupo de oração, eu fui percebendo que algo acontecia dentro de mim. O meu jeito de falar com o meu pai foi mudando. A raiva que eu tinha do meu pai foi sendo tirada. O jeito de eu falar com a minha mãe, o jeito de eu agir com os meus amigos na escola. Eu tinha muitas amigas que não conheciam a Deus. E a única coisa que naquela época já se falava era de ficar, era de beijar, de encontrar um rapaz e das baladas. Essa era a nossa conversa. Mas à medida que eu ia indo no grupo de oração, que eu fui conhecendo esse Espírito Santo, quando eu estava nessas odas, com essas amigas, eu ouvia já aquelas conversas de uma forma diferente. Eu escutava aquilo e começou a me incomodar. Eu ainda continuava dando as minhas cabeçadas, mas algo em mim começou a mudar. Eu falava, não. Daí quando eu fazia um pecado, quando eu fazia alguma coisa errada, o meu coração já doía. Eu falava, tem algo acontecendo em mim. E aos poucos, todos aqueles amigos que não quiseram caminhar comigo no grupo, eu fui me afastando. Aos poucos, eu fui lendo a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus. Aos poucos eu fui tendo o desejo de ser uma mulher santa. Aos poucos o comprimento das minhas roupas foram mudando. Aos poucos a minha forma de agir nos meus finais de semana, as minhas conversas foram mudando. O Espírito Santo então foi fazendo uma obra. E em muitos momentos da minha vida, diante das provações, diante das tentações, eu pensei em voltar atrás. E em muitos momentos o inimigo de Deus quis me desviar do caminho. Mas esse Espírito Santo, que é Deus, que é força de Deus, que muda a nossa vida, que quer fazer em nós a cada dia, quero dizer para você, é inesgotável aquilo que o Espírito Santo tem para fazer em nós. É inesgotável. Então cada experiência, todas as vezes que eu me coloco diante de Deus, todas as vezes que eu busco o Senhor, algo novo Ele faz em mim. Sempre acontece uma obra nova. O Espírito Santo não é o Senhor de coisas velhas. Ele sempre faz algo novo em nós. E por isso nós estamos aqui hoje reunidos nesse grupo de oração. Nós não podemos pensar diferente. Se eu sair da minha casa e vim para um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, o que é um grupo de oração da Renovação Carismática? Um grupo de oração como esse é um grupo onde nós nos reunimos para pedir aos céus um novo Pentecostes. Um Pentecostes que mude o nosso coração, um derramamento do Espírito Santo que mude o nosso jeito de pensar, um derramamento do Espírito Santo que nos liberte da opressão do demônio e que transforma a nossa vida, que vai modelando em nós os traços do Senhor. Ele vai modelando em nós, é como antes e depois do Espírito Santo, uma pedra bruta que vai sendo lapidada. E é isso que o Senhor quer fazer em nós, lapidar a nossa vida, lapidar o teu coração, lapidar a tua história. E eu convido você a fazer essa experiência hoje, mais uma vez. Como eu disse, eu comecei a minha caminhada em 88, foi quando eu comecei no grupo de oração. 1988, na Zona 2. E eu falo para você que cada dia mais eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, meu irmão. Eu digo para você com toda a minha alma, o Espírito Santo é meu amigo. E Ele tem realizado tantas maravilhas em mim. Ele tem enchido a cada dia o meu coração da presença dEle.
Ele tem enchido a cada dia o meu coração com a força dele. E cada dia mais eu percebo o quanto eu preciso dele. Cada dia mais na minha vida, à medida que eu caminho nesse deixar-se conduzir pelo Espírito, eu vejo que a minha realização como mulher, como uma mulher plena, está em ter uma vida no Espírito. É deixar-se conduzir pelo Espírito. É deixar que o Espírito Santo imprima em mim uma vida nova. Não uma vida de pecado, não uma vida miserável sem a graça de Deus. Quantas pessoas, eu sempre digo isso, se arrastam, vivem oprimidas. Eu falo para você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. E esse deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é saber ouvir. Como ser conduzido? Como descobrir o que o Espírito Santo tem para a minha vida? Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar no microfone pregando. Sabe por quê? Porque uma das grandes vitórias do Espírito Santo na minha vida foi me libertar do meu medo, da minha vergonha. Quando eu comecei a ir no grupo de oração e tinham as reuniões dos jovens, eu me lembro de 2 momentos diferentes, mas que eu agi da mesma forma. A coordenadora dos jovens falou assim: olha, hoje nós vamos aqui partilhar, cada um vai falar um versículo que gosta na Bíblia. Era só isso. E tinham uns 40 jovens. E aí foi um falou, outro falou, era um por vez. E foi indo. Foi chegando, eu tinha tanto medo, eu tinha tanta vergonha, que eu falei, eu saí, fui no banheiro, fiquei no banheiro até acabar a reunião. Quando acabou a reunião, que eu ouvi a música, eu fui lá fora, de tanto medo que eu tinha. Continuei indo no grupo de oração dos jovens, na segunda-feira também, mais uma vez. Hoje nós vamos falar, cada jovem vai falar como foi o seu Natal e o seu Ano Novo, era no começo do ano. E aí eu lembro que foi chegando, meu coração começou a apertar, eu zarpei para o banheiro de novo, de tanto medo. Falei, imagina que eu vou falar na frente de alguém, não vou falar nunca. Então eu tinha medo, tinha vergonha. Eu me lembro a primeira vez, quando eu estava num encontro, participando do encontro, e que a coordenação falou assim, olha, o pessoal da equipe X vai fazer a oração na hora do almoço, para agradecer o almoço, no encontro. E me escolheram, falaram, você pode fazer? Eu tremia, engasguei, era só para falar assim, Senhor, obrigado por esse alimento, amém, em nome do Pai. Eu tremia, olhava para o povo, falava, queria me esconder no buraco. Falei engasgando, mas falei. Me lembro também, quando o Ministério de Música, eu já era daí nessa época eu era do Ministério, entrei para o Ministério de Teatro. E também participava da acolhida lá na frente. E eu lembro que o Ministério de Música, todo do grupo de oração, todos os músicos saíram e foram para outro grupo. Não tinha nenhum músico mais no grupo de oração. E aí a coordenação chegou para mim, eu era do teatro, e falou assim, semana que vem você vai fazer a animação. O que é fazer a animação? Aquilo que o Sabiá fez. E você vai cantar e preparar para a pregação entrar. Falei, eu? Eu não consigo. Você vai. Nunca tinha vontade de cantar, de estar na frente menos ainda. Até porque os grandes músicos que tinham eram muito bons, tinham saído. Falei, como que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer isso. Mas rezei, pedi o Espírito Santo, cheguei tremendo, com as pernas mole, mas fui. Se eu falar para você que foi aquela maravilha, não foi não, mas eu fui. E eu quero dizer para você, que se hoje eu estou aqui falando, se hoje eu canto, se esse medo foi vencido, também é a ação do Espírito Santo em mim, que venceu esse medo em mim. E que também quer vencer os teus medos, que eu não sei quais são. Mas eu sei que a libertação que eu tive do meu medo foi obra do Espírito Santo, que eu nunca fui num consultório com um psicólogo para trabalhar os meus medos. Os meus medos todos foram vencidos na ação e no poder do Espírito Santo. Então hoje eu estou aqui e falo para vocês, o Espírito Santo curou o meu medo. O Espírito Santo me capacitou a falar na frente de vocês, e não é por mim, é graça dele. Ele foi conduzindo. Eu tinha medo de escuro. Eu não andava do quarto até a cozinha,
porque eu tinha medo do capeta. Eu sempre ouvia falar que o demônio persegue. Então, aí eu entrei na renovação carismática, aí eu fiquei com mais medo no começo ainda. Então, quando apagava a luz e eu tinha que ir para a cozinha, parece que eu ouvia vozes, parece que eu ouvia uma corrente, parece que ele estava atrás de mim. E eu tinha um medo. Ouvia assovio, ouvia de tudo. Tudo que você imaginar, de tanto medo que eu tinha do demônio. E eu lembro que um dia, eu estava lendo a palavra de Deus no meu quarto. E aí eu ia na cozinha. E no corredor não tinha para acender, a caixinha de luz para acender. Era só lá no final. Aí eu lembro que eu fiquei com medo. Daí naquela hora o Espírito Santo falou assim: não tenha medo. Porque o que age em você, o que habita em você é mais forte do que está fora de você. Eu peguei do meu quarto, eu apaguei a luz do meu quarto. E eu fui no corredor até a cozinha, de luz apagada, acendia e com medo. E fui indo e falava: eu sou do Espírito Santo, eu sou de Jesus e eu vou vencer esse medo. Quando eu acendi a luz, essa luz acendeu dentro de mim também. Uma coisa simples, mas que tem muita gente que é escravo do medo. Medo de escuro, medo de morte, medo de acidente, medo de falar em público. E eu falo para você, nunca mais. Aí eu fazia questão de provar para o capeta que ele não era nada para mim. E eu ia no escuro e fui vencendo esses medos. Medos. Você que tem medo de ficar sozinho, você que tem medo de tantas coisas, eu digo para você, com o Espírito Santo eu venci tantos medos. Quantas provas eu já passei e o Espírito Santo me levantava e dizia: vai para frente. E ser conduzido pelo Espírito Santo é assim. Uma hora você está achando que você está fazendo a coisa certa, aí você vai rezar, e aí o Espírito Santo coloca outra coisa no seu coração, e aí ele muda o teu caminho. Tem momentos na nossa vida que nós temos que tomar muitas decisões. Eu estou vivendo isso hoje na minha casa. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa tomar uma decisão séria. E eu estou entregando essa decisão nas mãos do Espírito Santo e sei que Ele vai nos direcionar. E ser conduzido pelo Espírito Santo é você se colocar diante dEle. É nós tirarmos tempo para rezar, meus irmãos. É entrar no nosso quarto. É vir aqui no Santíssimo e falar: Espírito Santo, conduza a minha vida. Porque muitas vezes nós estamos fazendo de um jeito e a gente acha que está certo. Estive no grupo de oração. Eu estou fazendo certo, estou indo na missa, estou rezando o terço e estou indo. E de repente nós achamos que o que nós estamos fazendo está certo. Mas aí quando a gente se coloca diante de Deus, se submete à ação do Espírito Santo, não é por aqui, é por ali. E eu quero mostrar para você como isso acontece. Olha só, eu vi essa passagem, fazia tempo que eu não lia. Abre comigo, olha essa palavra, em Atos dos Apóstolos, porque eu fiquei impactada com ela. Atos dos Apóstolos, ela bateu de frente comigo. Capítulo 16, versículo 6. Veja só o que aconteceu na vida de São Paulo. São Paulo, que antes era Saulo, perseguidor de cristãos, caiu do cavalo, ouviu a voz do Senhor e foi em outra direção. De perseguidor, o Espírito Santo transformou no maior evangelista, apóstolo, aquele que mais andou anunciando o evangelho no mundo, foi Paulo. E olha só, um homem batizado no Espírito Santo, pregava por todos os lados. Deus operava milagres com o lenço de Paulo. As pessoas que tocavam o lenço de Paulo eram curadas. Tamanha unção tinha São Paulo apóstolo. E olha o que aconteceu com ele. Eles viajavam direto para o anúncio do evangelho. Do capítulo 16, olha o que relata, capítulo 6. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Então veja só, eles estavam indo para um lugar e o Espírito Santo os impediu
de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Versículo 7. Ao chegarem aos confins da Mísia, pensavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então eles estavam pensando, então a gente vai para Bitínia. Aí a palavra diz o quê? Mas o Espírito Santo não permitiu. Aí continua, versículo 9. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé, diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então eles pensavam em ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Pensavam em ir para Bitínia, o Espírito Santo entrou no caminho e falou: não. À noite, em visão, uma revelação do Espírito, um dos carismas do Espírito Santo, que você também tem, porque você é templo do Espírito Santo, o Senhor falou com São Paulo. Uma visão de que tinha um homem que dizia: vem nos ajudar na Macedônia. Então no outro dia eles foram para Macedônia e a palavra diz: certos de que Deus nos chamava a pregar o Evangelho. Então inicialmente nós pegando uma palavra dessa, o que a gente pode dizer? Paulo, apóstolo, ia para a Ásia. Precisava, se eles tiveram esse discernimento de ir para a Ásia, é porque com certeza eles devem ter pego, se reuniram, concluíram, conversaram, para onde a gente vai agora? Onde precisa ser anunciado? Se reuniram entre homens de Deus, São Paulo, São Lucas, estavam ali. Então vamos lá, vamos para a Ásia. Indo para lá, não é por aqui. Tomaram outra decisão. Bom, se não é a Ásia, deve ser a Tíbia. Então todo mundo, vamos anunciar o Evangelho na Tíbia, porque lá precisa ser anunciado. E de novo o Espírito Santo foi e disse: não, é por aqui, é na Macedônia. E eu quero convidar cada um de nós hoje, meu irmão. Quando eu li essa palavra no domingo, eu falei: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Me ensina a fazer de novo o certo. Me ensina a renovar de novo o meu sim, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos caindo no mesmo erro que homens de Deus como São Paulo, como Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, estavam fazendo. Para eles era anúncio do Evangelho, para eles era falar de Jesus, então não importa, eles decidiram e foram. Mas ser conduzido pelo Espírito não é assim. Ser conduzido, ser batizado no Espírito, é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, cai por terra. Aquilo que é o meu humano é submetido ao Espírito de Deus. E quantas coisas Deus já poderia ter feito na sua vida. Eu digo por mim, se eu perguntar para o pessoal do Ministério de Música, para os servos do Raio de Luz, a gente podia dizer isso para você. Se nós fôssemos mais dóceis, quantas coisas Deus já teria feito em nós. E eu digo para você, será que Deus já não poderia ter feito muito mais? Com certeza. Tudo isso que você tem trazido, com certeza, o Espírito Santo já teria dado outra direção. Mas nós somos teimosos muitas vezes e queremos fazer do nosso jeito. Achamos que é em nome de Deus, achamos que é para Deus, mas não é a vontade de Deus. E muitas pessoas criticam a renovação carismática, pessoas fortes, pessoas que conhecem a teologia, e vêm dizer para nós: vocês são muito radicais, vocês exageram muito, esse negócio que é ouvindo a Deus não existe não. Vai lá, o que é certo faz lá, Deus te deu inteligência, com certeza Deus nos deu inteligência. Mas o convite na palavra, o que a palavra mostra, é que nós precisamos aprender a viver na direção do Espírito. E para viver na direção do Espírito, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso ser batizado no Espírito Santo todos os dias. Todas as vezes, todos os momentos que estamos em oração. E ser batizado, ser mergulhado, é eu mergulhar o meu dia, é eu mergulhar o meu agora, a minha realidade presente, dizer: Senhor, eu me entrego em Tuas mãos.
Que o Teu Espírito Santo agora penetre a minha vida. E se eu estou indo para o lado errado, se eu estou fazendo do jeito errado, fala comigo e muda a minha direção. E é esse o convite do Senhor para nós hoje. Se for preciso, deixar Ele mudar. Se você está indo na direção do Espírito, amém. Mas o que eu peço hoje ao Pai, em nome de Jesus, é que nós possamos clamar o Espírito Santo cantando e pedir que o Espírito Santo venha. Que Ele venha aqui, que Ele venha aqui, que Ele venha aqui, que Ele mude, que Ele transforme. Eu não sei por que você está aqui e nem sei qual é a meta que você tem na sua vida. Eu estou aqui toda terça-feira porque eu amo a Deus e porque eu quero viver a vontade dEle e quero chegar um dia no céu. E para eu conseguir fazer tudo isso, eu dependo do Espírito Santo. Eu preciso dEle, porque sem Ele eu não sou ninguém. Então eu quero convidar você, nós vamos rezar hoje, clamar o Espírito Santo. Você vai pedir junto comigo, através dessa palavra: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, redireciona a minha vida, retoma os caminhos da minha vida, toma as rédeas de novo, Espírito Santo, age em mim. Então nós vamos cantar uma canção, aquela canção: batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. E eu gostaria, antes de nós ficarmos em pé, que você reclinasse a sua cabeça, se colocasse agora diante do Senhor, que te olha, que te ouve, que te trouxe aqui. Não é mais uma reunião, é algo que o Senhor preparou para você. Antes que você quisesse estar aqui, Ele já queria que você estivesse. Por isso, eu quero convidar você agora a conversar com o Espírito Santo e dizer para Ele: por que você está aqui? Quais são os planos que você tem para a sua vida? E dizer para Ele: hoje eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, Espírito Santo. A minha causa, a minha casa, a minha família, o meu passado, o meu presente e futuro. Converse com Ele agora com as suas palavras, sobre tudo que está dentro de você, sobre as tuas aflições, sobre as decisões que você precisa tomar, sobre os medos que você tem e que você precisa que Ele cure, sobre os traumas que impedem você de dar passos, que impede você de ter confiança em você mesmo. Fala ao Espírito Santo: Espírito Santo, age na minha vida. Eu tenho tantos medos, eu tenho tantas coisas dentro de mim, tantos traumas que precisam ser vencidos e eu não venci até hoje. Parece que algo me segura, Espírito Santo. Parece que algo me prende, Espírito Santo. Eu quero ir além, eu quero ir para frente, mas eu patino tanto e eu não consigo. E por isso hoje, Espírito Santo, eu peço: venha agindo dentro do meu coração, dentro da minha história, e vem cortando tantas correntes que me prendem, tantas coisas que prendem o medo, o mundo, as minhas preocupações, os meus apegos, os meus sonhos sem o Senhor, os meus planos que são só meus e que eu nunca tive coragem de perguntar quais eram os teus planos para mim. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero me colocar hoje nas tuas mãos. Eu sei que o Pai tem tantos sonhos para mim. Eu sei que há um plano para a minha vida. Eu sei que no coração do Pai tem um projeto para a minha vida, Espírito Santo. Mas eu nunca tive coragem de perguntar em totalidade tudo aquilo que o Pai tem para mim. E hoje eu quero abrir o meu coração e dizer: vem, Espírito Santo, sobre a minha vida e faz uma obra nova. Faz uma obra nova em mim, porque eu preciso.
Faz uma obra nova na minha história. Muda aquilo que precisa ser mudado. Cura as minhas feridas. Liberta, Senhor, o meu coração, a minha vida das cadeias que me prendem. Eu quero ser um homem livre. Eu quero ser uma mulher livre. Muda o meu coração, converte o meu coração. Arranca do meu coração tudo aquilo que me afasta da Tua presença, Senhor. Tudo aquilo que foi tomando espaço na minha vida. Os meus apegos, a minha vida financeira, o meu jeito de conduzir os meus dias. Eu quero ter hoje essa coragem, Espírito Santo, de me abandonar em Tuas mãos. E de deixar que Tu sopres sobre o barco da minha vida. Que Tu venha soprar hoje sobre o barco da minha vida e conduza mais uma vez os meus passos. Eu quero ser um homem transformado, Espírito Santo. Eu quero ser um homem curado, Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher curada, Espírito Santo. No corpo, na alma, no espírito, na minha mente, na minha história. Vem, Espírito Santo de Deus. E agora eu quero convidar você a ficar em pé e rezar comigo. Rezar com o Ministério de Música. Lembrando aquilo que diz lá na palavra em Gálatas, no capítulo 5. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Fecha os teus olhos e diga: eu quero ser conduzido, Senhor, pelo Teu Espírito. Conduza-me, Espírito Santo. Conduza a minha vida. Hoje, dia 20 de outubro de 2015, Espírito Santo de Deus, nessa catedral, diante dessa comunidade, nós queremos levantar os nossos braços e render a nossa vida e dizer: muda a nossa vida, conduza a nossa vida, Espírito Santo. Nós queremos viver uma vida no Espírito, os nossos dias diante da Tua palavra, conduzidos pela Tua direção. É isso que nós pedimos, Espírito Santo. E eu quero convidar você agora a pedir para o Espírito Santo onde você precisa ser curado. Vai dizendo para o Espírito Santo o que dói em você agora. Quais são as feridas que você vê dentro de você, na tua história, que estão dentro do teu coração. Talvez a ferida do desânimo, do cansaço, os traumas, o desamor, a mágoa, o ódio. Coloca a mão agora sobre o teu coração que bate. Tem vida dentro de você. E muitas vezes você sente que o seu coração está apertado, ou está oprimido, ou está desgastado. Com a mão sobre o teu coração vai dizendo: cura-me. Cura-me, Espírito Santo, dos meus medos. Cura essa tristeza que eu sinto aqui dentro, essa angústia, esse vazio, ou talvez um coração cheio de ódio, um coração cheio de raiva, um coração cheio de medo. Eu peço agora: cura-me, Espírito Santo. Cura o meu coração cansado. Cura-me, Espírito Santo, do cansaço. Cura, Senhor, da falta de fé. Cura da mágoa. Cura aqueles que estão magoados, Senhor, que foram traídos, que foram decepcionados, que foram traídos dentro da sua própria família. Cura agora, Senhor, o desamor. Pessoas que estão aqui que se sentem solitárias. Pessoas que estão aqui que precisam se sentir amadas, que se sentem rejeitadas. Vem agora, Espírito Santo, com o teu bálsamo e vem curando desse desamor. Vem curando dessa dor, Espírito Santo. O Espírito Santo mostra muitos corações cheios de feridas, muitas feridas, como uma carne toda cheia de feridas. E o Espírito Santo está agora curando. Com a mão sobre o teu coração, vai deixando o Espírito Santo curar você de traumas que você traz da tua infância. Traumas que você traz com a pessoa do seu pai, com a pessoa da sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Palavras que você ouviu e que atingiram de cheio o teu coração como uma flecha. E essas palavras causaram uma ferida de dor em você.
Vem, Espírito Santo, curando todos os relacionamentos, tirando toda mágoa, tirando, Senhor, toda opressão. Opressão, Espírito Santo. O Senhor mostra aqui pessoas que sentem o peito apertando, 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 uma angústia dilacerante, uma dor dilacerante, como se você sente até dores no peito. E o Espírito Santo está agora curando você dessa opressão que aperta, que aflige você. O Espírito Santo está agora, Ele mostra muitos corações envolvidos por um barbante que aperta e vai esmagando esse coração. E o Espírito Santo está agora dando essa libertação para você que chegou aqui nesse grupo de oração dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais, Senhor, faz algo em mim. E eu digo para você que disse hoje: eu não aguento mais, que nesse momento o Espírito Santo está renovando você, que nesse momento o Espírito Santo está renovando as forças do teu coração, as forças da tua alma, que o Espírito Santo está libertando você do teu vício, do vício que você traz, da mentira. Você tem sido escravo da mentira, você tem vivido uma vida de fachada. E o Espírito Santo agora está tocando o teu coração e diz: abandone a mentira, porque eu quero fazer obra nova em ti. Não viva mais a mentira do adultério, não viva mais a mentira da traição, não viva mais a mentira de roubar no seu trabalho, não viva mais a mentira de dizer que você é feliz quando você sente o teu coração despedaçado. Hoje eu quero fazer obra nova em ti. Hoje eu quero levantar você. Hoje eu quero realizar os meus prodígios na tua história, porque eu sou o teu Deus que te levanto, que te resgato, que te liberto. Não temas, porque o meu Espírito agora age em ti para fazer em você aquilo que eu sempre quis, para fazer em ti a minha obra. E com a mão sobre o teu coração, ainda sobre ele, vai dizendo assim: vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. vem, Espírito Santo, encher o meu coração. Vem, Espírito Santo, encher Eu não o quero meu mais ser coração. cheio das coisas do mundo, Senhor, Eu não quero mais mas eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio da tua graça, do teu amor, da tua santidade. da tua santidade. Por isso, Espírito Santo, eu quero navegar. A música diz: eu navegarei no oceano do Espírito. E eu quero ser esse barco hoje, Senhor, que navega em tuas águas. Eu quero hoje experimentar em minha vida, no meu peito, Espírito Santo, o poder, a graça que transforma. E agora eu quero que você faça uma oração comigo, com a mão sobre o teu peito. Você vai dizer o teu nome. Eu, Juliane, quero ser batizado no Espírito Santo. No Espírito Santo. Eu, Juliane, Eu, Paulo, quero ser uma mulher nova. quero ser um homem novo. Eu, Juliane, Eu, Paulo, quero experimentar quero experimentar o poder de Pentecostes o poder de Pentecostes agora agora em minha vida. em minha vida. E nós vamos cantar isso. Eu navegarei no oceano do Espírito. Fecha os teus olhos agora. O Espírito Santo está aqui e Ele quer batizar você. Cante, se abandone agora. Eu navegarei, solta a sua voz, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, Ao
Sente o coração batendo e confia nisso que você canta. Eu navegarei. Levante os seus braços e clame agora: Espírito, 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 que desces como fogo, vem como em Pentecostes, Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, peça. Espírito, Espírito, e desces como fogo, e desces como fogo, Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Cante agora: eu adorarei. Ao Deus da minha vida.